Se você sente que a sua vida está travada, se percebe que por mais que você se esforce, parece que você não sai do lugar, fica estagnado. E pior, muitas vezes você se sente ser puxado para trás. Percebe que vive ciclos repetitivos na sua vida amorosa, profissional, financeira, emocional e espiritual. Pode ser que você esteja presa em contratos, pactos, alianças invisíveis que você nem sabe. Pactos, votos, juramentos, contratos, alianças que a sua alma fez de forma consciente ou inconsciente nessa vida, em vidas passadas, na infância ou em momentos de muito sofrimento, sem nem perceber. Pessoas com as suas linhagens ancestrais, com organizações religiosas, abrir esse portal de consciência junto com você para lhe mostrar como esses pactos, esses contratos, essas alianças, esses acordos têm dirigido a sua vida e você nem sequer sabe. Porque a libertação, ela acontece verdadeiramente quando aquilo que está oculto vem à tona, vem à luz, vem para a consciência. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, eu sou a fundadora deste canal de consciência, sou terapeuta espiritual, energética e de autoconhecimento e vamos juntos aqui destrinchar todas essas questões que tanto interferem na nossa vida, na nossa liberdade e que pouco são trazidas para conhecimento do todo. De forma muito simples e direta, nós, como almas, fazemos contratos o tempo inteiro a partir do poder do verbo. Então, ao falarmos, nós decretamos muitas coisas e esses decretos podem sim virar contratos, pactos e acordos silenciosos que vão dirigir a nossa vida se não tivermos essa consciência e não fizermos a transmutação necessária para que nos libertemos daquilo que falamos muitas vezes sem nem perceber. Então, contratos de amor, né? Ah, eu nunca mais te deixo, eu não vou ser feliz com outra pessoa, eu nunca vou te largar, ficaremos juntos por toda a eternidade. Sabe aqueles cadeadinhos de amor, aquelas escritas na árvore que duram a eternidade? Aquilo lá pode ser um pacto que você fez com uma pessoa em alguma vida, em alguma situação que fazia sentido, mas que aquilo pode te prender, tornando esse relacionamento um relacionamento de amarras, de correntes, um relacionamento tóxico. Eu vou trazer aqui como isso se aplica através das leis e espíritos de escassez. É melhor ser pobre e honesta do que rica e má, né? Quantas pessoas foram criadas acreditando que o rico é rico porque fez algo errado, porque roubou de alguém, e com esse pensamento, com esse padrão, essa crença, pode estar fazendo com que você não consiga prosperar financeiramente na sua vida. Votos espirituais, muitas vezes renunciando o seu poder pessoal para servir a alguém, alguma entidade, alguma instituição religiosa, alguma organização religiosa. Isso é muito comum de acontecer. E no passado era muito comum isso também de acontecer. Então, juramentos familiares, eu carregar as dores de algum familiar, falar assim, não, daqui que eu aguento, eu carrego isso por você. Porque eu te amo, então eu carrego essa dor por você. Muita gente faz isso. E é muito comum. Porque a gente faz isso de forma inconsciente, acreditando que é por amor, né? E na verdade é um sacrifício. Então todas essas questões, elas carregam fios energéticos que nos prendem a essas situações, a essas crenças, a esses pactos, a esses contratos, né? A esses acordos que a gente faz. E que mesmo depois que a gente esquece que fez isso, em caso de vidas passadas a gente não lembra, eles continuam sim ativos, porque a vida ela não termina, né? A vida é uma continuidade. Então, são correntes que nos aprisionam a nossa alma. Então, isso explica, né, o porquê muitas vezes as pessoas não conseguem sair de um relacionamento, sair de um emprego. Quando está perto de alcançar algum objetivo, algum sonho, se auto-sabota. E aí você pensa, nunca dá certo comigo sempre dá errado, né, acreditando que você não é merecedor. Mas quando, na verdade, são essas situações que fazem você não alcançar aquilo que você deseja. Seja o emprego dos sonhos, a carreira dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, ter uma família, ser mãe, ser pai, um carro, uma casa, enfim, qualquer coisa que você queira realizar. Se você tem um contrato, algum pacto que vai contra aquilo que você deseja, você não vai conseguir alcançar aquilo. Tem muita gente que tem medo de se expor, de se assumir, de crescer. Então, porque teve pessoas, né? Agora eu vou trazer um exemplo meu de um acesso que eu tive de uma vida passada, onde uma vida passada minha, eu fui muito exposta, digamos assim, era muito conhecida naquilo que eu fazia, mas que por ser muito conhecida, aquilo gerou problemas para mim, né? Então, aquela história de ser caçado, de ser perseguida, e isso fez com que eu criasse um pacto onde eu não queria mais ser exposta, não queria mais ser vista, eu queria me tornar invisível para me manter segura. E isso faz com que
Hoje, trabalhando na internet, por exemplo, se eu não quebro esse padrão, eu paro de ser vista, eu paro de ser ouvida, eu me torno invisível para aqueles que precisam ouvir e ver aquilo que eu tenho a dizer e trazer. Então é importante a gente ter consciência desses contratos para que a gente consiga quebrar e viver o nosso potencial máximo, aquele potencial alinhado com os planos de Deus para nós nessa vida, no máximo, né? De forma ilimitada. E esses pactos, esses contratos, eles acabam limitando muito o nosso alcance, a nossa expansão. E aqui eu quero trazer um exemplo bem prático também, que muitas pessoas vivem, que é questões de relacionamento. Então, aqui tem duas situações. Quando a gente faz algum contrato, algum pacto que não envolve uma segunda pessoa, esse pacto, esse contrato, ele é 100% válido, fiel àquilo que a gente decide. Exemplo, eu decreto que eu quero me tornar invisível, que eu não quero que as pessoas me vejam, porque se eu ser vista eu vou sofrer perseguição, vou sofrer abuso, enfim, diversas questões que trazem essa insegurança. Se eu decreto isso, de fato, me tornarei invisível. Porém, se eu decreto algo que tem uma segunda pessoa, exemplo, eu vou viver a minha vida com a minha vida, né? Eu vou viver a eternidade com aquela pessoa. Eu só tenho olhos para aquela pessoa. O meu amor é só daquela pessoa. Eu vou viver eternamente com tal pessoa. Essas duas almas, elas até podem ter um caminho juntas. Porém, quando a gente faz algum decreto nesse nível, algum contrato, amarração, algum pacto, é como se você tirasse o livre-arbítrio do outro. E aí, a espiritualidade, através das leis espirituais, ela traz para liberar o livre-arbítrio do outro. Porque a gente não pode decidir pela vida do outro. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mesmo que existe sim um caminho espiritual, um caminho de alma para essas duas almas ficarem juntas. É como se você realmente afastasse a pessoa de você. Só que como tem esses contratos, esses pactos, essas amarrações, isso se torna muito doloroso, né? Traz muito sofrimento para ambas as almas, porque precisa ter esse corte. Então, fica junto, não dá certo, separa, não dá certo, porque existe essas correntes invisíveis que traz esse sofrimento, né, essas dores para as pessoas envolvidas. Então aqui nós temos também os contratos que trazem as questões de escassez, que é muito comum em pessoas que em outras vidas serviram a instituições religiosas, que tinham que se abdicar de riquezas. Então elas fazem esse voto de pobreza, né, de servir e não ficar nada, né, para si. Então vem essa energia de não merecimento, de ter que dar demais para o outro. Às vezes, de linhagem ancestral, a minha família inteira sempre foi muito pobre, sempre teve muita dificuldade financeira. Então eu, em honra aos meus ancestrais, eu não posso ser maior, eu não posso ter mais, eu não posso ser próspera financeiramente. Então existem esses votos silenciosos que fazem com que nós permanecemos na escassez. Então às vezes a gente faz até muito dinheiro, mas não sobra, você não sabe para onde vai, tem muitos problemas, muitos imprevistos que fazem com que você fique sem esse dinheiro. Então você até pode fazer muito, e aí vem também a questão de não poder ser fácil, que também é uma lei espiritual, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essas questões vão fazendo com que a gente permaneça preso e naquela ilusão de que, eu não dou sorte, comigo não dá certo, porque eu não posso, eu vim para essa vida para sofrer mesmo, porque tudo tem que ser muito difícil, eu sempre tive muito trabalho para ter tudo, sempre tem que ter tudo suado. E aí, às vezes, até as coisas podem começar a vir com facilidade e aí você repele aquilo, porque não pode estar errado. Se está fácil, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, porque eu não posso viver isso, né? Isso tem nas questões financeiras, amorosas principalmente. Então, pessoas que acreditam que não merecem ser amadas, então encontram uma pessoa que realmente entrega amor para ela, ela começa a sabotar o relacionamento, a se auto-sabotar para que aquela pessoa não entregue aquele amor para ela, porque ela acredita que ela não merece, que amor não existe, que é impossível você ser amado. Isso por padrões familiares, padrões ancestrais e também de votos, pactos, contratos. Então aqui eu vou ler para vocês sobre as 7 leis espirituais do sucesso e como elas se aplicam a essa determinada questão. Então nós temos a lei do potencial puro. Você é alma, você é consciência, não é suas dores, você não é os seus contratos. Seu estado natural, ele é de liberdade. Então, tudo que vem com a palavra tem que, alguma coisa está errada. Então, dá um passo para trás e tem o quê? Por que eu tenho que? O que está me prendendo aqui? O que não está me permitindo ser livre? Será mesmo que Deus manda a gente para cá para ter que alguma coisa? Devendo alguma coisa para alguém?
Muito difícil. Lei da causa e efeito. Do que a sua alma emitiu um dia vai voltar para você, até que você quebre esse padrão, você quebre esse ciclo. Por isso que esses contratos, esses pactos, essas alianças, elas permanecem ativas até que você literalmente quebre essas correntes. Que você desfaça tudo o que está te amarrando energeticamente a algo ou a alguém. Ou alguma coisa, alguma energia, alguma situação, algum padrão. Então, a lei do desapego, quando você realmente se desapega de tudo isso, de todas essas questões, você libera, você abre espaço. E quando a gente abre espaço, a gente permite que o fluxo da vida haja naturalmente. Porque o fluxo da vida é como as coisas devem ser leves, fluidas, porque as coisas são fáceis, né? Então, tudo aquilo que flui, floresce. Então, a natureza, ela não pede para dar um fruto, não pede para dar uma flor. Ela simplesmente acontece. A lei do Dharma. A sua missão aqui na Terra, a nossa missão aqui na Terra, é nós sermos exatamente quem somos na nossa essência. E é impossível nós conseguirmos ser nós na nossa própria essência se nós tivermos presos a padrões de escassez, medos, enfim, a esses pactos, esses contratos, essas situações que não nos tornam livres. Então é por isso, isso é a importância de realmente a gente se libertar de todas essas correntes, para que aí sim a gente consiga despertar a nossa verdadeira essência e viver sim o nosso Dharma. Se liberta, você permite que a sua alma brilhe, que a sua missão floresça e que a prosperidade se manifeste na sua vida, em total potencialidade. E se o que eu trouxe aqui fez sentido para você, deixa aqui nos comentários escrito "Eu escolho me libertar, eu aceito ser livre", para eu saber qual é a decisão que você toma, que você decide tomar hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém, comenta se você tem gostado dos conteúdos aqui, se está fazendo sentido para você. O que você gostaria que eu trouxesse aqui também, eu vou ficar muito feliz de poder contribuir ainda mais com o seu despertar, com o seu autoconhecimento, trazendo mais e mais consciências para você. Então saibam que a sua alma ela não veio para ser escrava da dor. Você nasceu para ser livre, próspera, abundante, completamente amada e inteira na sua essência, na sua potencialidade máxima, naquilo que Deus te deu por direito e que você é merecedora. Então eu te vejo amanhã nesse ritual que será fantástico, libertador e de uma profundidade imensurável.